O Imperador Belos é um dos melhores e mais bem feitos vilões dos últimos tempos. Sua história é tão interessante, complexa e rica em detalhes, que seria impossível não fazer um vídeo dedicado apenas a ela. Philip Whitebane nasceu no Reino Humano entre os séculos XVI e XVII. Por algum motivo que não nos foi revelado, ele ficou órfão ainda jovem. A partir daí, Philip só tinha seu irmão mais velho, Caleb, que sempre cuidou dele. Os irmãos foram para Gravesfield no ano de 1613, situado em Connecticut colonial. Lá, os dois se tornaram caçadores de bruxas, o que era comum na época. Não se sabe se foi antes ou depois de ele chegar à cidade. Caleb esculpiu para Philip uma máscara com chifres, que ele usava quando se divertia com Caleb. Eles continuaram caçando bruxas até a idade adulta. Os dois trabalhavam em conjuntos caçando, mas um dia, eles conheceram uma bruxa chamada Evelyn, vinda do reino demoníaco. Caleb se encantou por Evelyn e a seguiu para o reino demoníaco. Philip acreditava que Caleb estava indo para o mau caminho, por causa de Evelyn, então ele quis fazer justiça. Através do eclipse, que a água estava contaminada com sangue de Titã, o que queria um portal em um mundo humano e um mundo demoníaco. Então Philip usou isso para poder ir para o mundo demoníaco. Philip se impressionou com aquele reino. Levou um tempo, mas ele conseguiu achar Caleb. Não se sabe se todos os detalhes desse reencontro, mas o que podemos afirmar é que Caleb e Evelyn se apaixonaram e que a bruxa estava grávida. Philip se irritou com a situação e Caleb até foi compassivo com ele inicialmente, mas as coisas foram piorando até chegar ao ponto dos dois entrarem em um duelo, que acabou com Philip tirando a vida de Caleb. Evelyn o atacou com sua magia, o que não impediu de escapar. A morte de Caleb só serviu para aumentar cada vez mais a raiva de Philip. Além disso, tinha o fato das bruxas soarem com a cara dele. Philip os considerava um perigo para a humanidade, então ele começou uma conspiração para matar os habitantes das Ilhas Escaldadas. Para salvar a humanidade deles, ele também desejava criar um portal que levasse para o mundo humano e começou a procurar o que precisava nas Ilhas Escaldadas. Nas suas buscas e aventuras, Philip escreveu em diário sobre isso, mas várias coisas foram modificadas para ele parecer ser um herói para futuros leitores. Nessas buscas e observações, ele percebeu glifos escondidos e fenômenos, o que permitiu que Philip usasse feitiços. Levou um bom tempo, mas ele conseguiu, por meio de suas pesquisas, encontrar glifos centrais. Provavelmente para tentar usar magia diretamente, Philip gravou glifos em seu braço direito, o que se mostrou uma péssima ideia, já que quando ele tentou usar, seu corpo começou a se transformar e a se contorcer, e para aliviar a dor, ele absorvia a essência dos talismãs, o que o fez roubar talismãs alheios. Seu modo operante era o seguinte: contratar bruxas para encontrar as peças para o portal, depois as conduzia para armadilhas e matá-las, para então pegar seus talismãs. Depois de 5 anos, Philip voltou ao Lago Eclipse em busca do sangue de Titã, então ele contratou alguns residentes das Ilhas Ferventes para ajudá-lo, mas o que ele encontrou foi algo parecido chamado sangue de tolo, o que deixava uma veia decadente e instável, que ele teve que racionar. A veia que ele passou com os amigos entrou em colapso, o que tirou a vida deles, provavelmente por causa da interferência do Philip. Em algum momento, Philip aprendeu sobre um ser poderoso chamado Colecionador. Ele o procurou para ajudá-lo a acabar com os habitantes das Ilhas Escaldantes. Para encontrá-lo, era necessária uma placa misteriosa guardada dentro do crânio do Titã. Ela estava atrás de uma porta fechada com Stone Sleeper a protegendo. Ele se aventurou atrás dela com um demônio chamado Bluefang, mas secretamente, Philip planejou usar Bluefang como isca, por ir atrás da placa sozinho. Mesmo com o sacrifício de Bluefang, ele falhou em sua busca, então ele retomou a cidade para pegar outro sacrifício que o ajudou no seu plano. Mas quando chegou, os irmãos de Bluefang foram cobrar o paradeiro do seu irmão. Ele se fez de bobo e os irmãos ameaçaram a queimar seu diário. Mas bem nessa hora, apareceu uma garota chamada Luz, que vem de séculos do futuro para conhecer Philip. Ela vem acompanhada de uma mulher chamada Lilith. Se apresentou como Lusura, a donzela caranguejo, e Lilith como sua tia Gertrude. Eles disseram que procuravam Philip porque queriam informações sobre o colecionador. Ele não acreditou nelas e quis deixá-las para trás, mas ele decidiu aceitar ajuda para encontrar o colecionador. Ele levou para a caverna e surpreendeu em ver Luz usando um glifo de luz. Ele disse a ela que também usava da magia dos glifos, ou como ele chamava, pictoglifos, e que eles achou ao redor das Ilhas Escaldadas e elogiou os habitantes dela. Ao fim da caverna, Philip usou uma combinação maior de glifos que teleportou para dentro do crânio do Titã, onde estava a porta. Ele disse que o colecionador estava atrás da porta e convenceu Lilith a trancá-la. Philip usou essa distração para escrever um falso relato em seu diário
sobre histórias sobre a fera e da morte das suas companheiras. Para o azar de Philip, Luz viu o que ele estava fazendo, mas antes de qualquer explicação ser dada, Lilith trancou a porta, e o Stone Lipper a emboscou. Philip revelou que só queria usar como isca para pegar a tábua para si. Luz foi ajudar sua amiga. Philip aproveitou a deixa para escapar com a tábua, mas não antes de dizer às duas que sabia que elas estavam mentindo e as deixou sozinhas com a fera. Já fora da caverna, ele voltava com a tábua quando Luz e Lilith apareceram para cobrá-lo. Luz queria saber como a tábua ajudaria a construir um portal para o mundo humano, mas Philip disse que ele usaria por outra coisa. Ele tentou convencê-lo a ajudar de novo, e em troca lhe daria mais informações porque ele queria outro sacrifício. Mas antes dele terminar, Lilith deu um soco no nariz dele, o que deixou com uma cicatriz, então ambas foram embora. O soco de Lilith só serviu para ele ter mais raiva das bruxas. De volta ao seu acampamento, como estava com muita dor, os grifos de seu braço incharam novamente, então ele foi para uma pilha de talismãs mortos para absorver a essência de algum deles, o que fez a cicatriz de seu nariz aumentar. Ele limpou a mão na tábua que tinha o emblema do colecionador e pediu ajuda para erradicar por completo toda a vida do reino demoníaco. O acordo entre Philip e o colecionador foi o seguinte: o colecionador me ensinaria sobre a magia de um feitiço de drenagem, que servia para tirar a magia dos habitantes e em seguida matá-los. Em troca, Philip daria liberdade a ele do reino intermediário, e em algum momento, Philip doou seu diário para a biblioteca. A estratégia de Philip de levar bruxas para armadilhas eventualmente trouxe desonra para seu nome. Para que o povo confiasse nele, ele pegou uma identidade nova e começou a se apresentar como Belos, um bruxo que tinha a habilidade de falar com o Titã. Segundo ele, o Titã não gostava do jeito que os habitantes usavam a magia, a misturando. Ele escondeu seu rosto atrás de uma máscara atualizada da versão de madeira que Caleb havia feito. De alguma forma, Belos conseguiu prolongar sua vida de forma artificial. Além disso, ele cortou um pedaço das suas orelhas para parecer mais um bruxo. O colecionador o ensinou a dominar a magia e até algo exclusivo dele, chamado magia artificial, e eventualmente aprendeu a dividir a magia em 9 tipos diferentes. Os planos de Belos deram certo. Ele conseguiu convencer os bruxos no mal da magia selvagem, e o certo seria usar um tipo de magia. Então ele fundou os covens para dividir a magia em categorias. O coven da escolha do bruxo faria uma marca em seu pulso, que selaria as outras magias. Essas marcas faziam parte do plano de Belos para o Dia da Unidade, onde ele usaria o feitiço de drenagem. De acordo com a história não autorizada das Ilhas Escaldadas, o motivo de Belos conseguir tantos seguidores foi por causa do boato que a Idade Selvagem foi uma época destrutiva. A verdade é que foi o próprio Belos que planejou essa destruição, que definiria esse período como uma tática de ar medo e fazer os bruxos confiarem nele. Depois que se tornou Belos, de um jeito desconhecido, ele aprendeu a criar clones parecidos com um bruxo chamados Greenhawkers, todos baseados em Caleb, com a intenção de melhorar seu irmão. Criando um clone por vez, os clones eram seus aliados, que ajudariam a conquistar as ilhas. Depois de conseguir isso, os clones se tornaram seu braço direito e ganharam o título de Gordo Dourado. Mas cada Greenhawker encontrou um péssimo fim. Aparentemente, muitos se voltaram contra a ideologia de Belos, o que resultou no assassinato deles pelas Mundo Belos. E seus corpos eram jogados fora nas catacumbas do crânio do Titã. No 50º ano do governo dele, ele criou seu último clone e deu o nome de Hunter. E para garantir que ele não se voltasse contra Belos, ele colocou Hunter sob sua proteção e mentiu que era seu tio, escondeu suas origens artificiais e inventou que sua família, os Gordos Dourados anteriores, morreram por causa da magia selvagem e que o Titã tinha grandes planos para ele. Em seu governo, Belos não revelava seu rosto para o povo, o que fez sua real aparência ser repleta de teorias. Os glifos em seu braço, constante absorção da essência dos talismãs, fez sua aparência ir se degradando cada vez mais. Sua cicatriz cresceu e cobriu uma parte do rosto e pescoço. A alma dos talismãs continuara a existir dentro dele, então as almas dele causaram uma rebelião dentro dele, o que resultava na sua forma física se transformar em um monstro. Ao passar do tempo, seu ódio aumentou. Ele queria erradicar a magia selvagem, então ele ordenou a execução de várias bruxas e demônios, que se negavam a entrar em clã. Por vezes a punição era a petrificação. Em algum ponto, Belos conseguiu rever a raça dos basílicos da extinção. Sua intenção era entender a habilidade dessa raça de extrair a magia, mas alguns deles conseguiram fugir. Alguns anos que antecedem o início da série, Belos ordenou a captura de Ida Clothorn, mas ela obteve sucesso em fugir todas as vezes.
A irmã prodígio de Ida, Lilith, entra no Coven Imperador e subiu na hierarquia. Belos propôs a Lilith que se ela conseguisse capturar Ida para ele, para colocar em um clã, em troca, Ida seria curada por ele da sua maldição. Mas por mais que tentasse, ela não conseguia honrar a sua parte do acordo, e Belos aguardou por um mês essa situação, mas sua paciência acabou, e ele deu um ultimato. Se Lilith não conseguisse capturar ele até o anoitecer, ela seria expulsa do Coven do Imperador, além de ser taxada de criminosa e possivelmente seria executada. Com muito esforço, Lilith capturou Ida, mas Belos quebrou sua parte do acordo. E ao invés de curar Ida, Belos queria petrificá-la. Ele também expressou sua vontade de capturar a garota humana, porque precisava da porta mágica que ligava o mundo humano e demoníaco. Belos condena Ida à petrificação e manda Lilith destruir o cajado da Ida. Lilith resolveu desobedecer a ordem do Imperador e então se uniu aos aliados de sua irmã, o King e a Luz, para poder salvá-la. Belos viu sua traição e ordenou para ser jogados na jaula para serem petrificados junto a Ida. Luz ficou irritada com isso e atacou Belos, usando o cajado coruja e magia de glifos. Mas Belos dominou a Luz facilmente, mas Luz o pegou desprevenido com um feitiço de gelo que arrancou um pedaço da máscara dele. Então Belos propôs um acordo com Luz. Se ela quisesse libertar Ida, ela teria que abrir o mundo portal. Belos disse que não era vontade do Titã invadir o mundo humano. Luz não acreditou nisso, mas para salvar seus amigos, Luz entregou o portal. Mas sem ele perceber, ela colocou glifos de fogo nele, enquanto entregava. E Luz acionou os glifos com um toque do cajado coruja. Ela usou os glifos de fogo para destruir o portal, o que deixou o Imperador extremamente irritado. Além disso, ela conseguiu salvar seus amigos, então Belos afirmou aos habitantes que isso era vontade do Titã. Apesar da destruição do portal, Belos conseguiu pegar algumas partes dele para construir um portal maior, para usar no dia da unidade. Sua lacaia chamada Kikimora se preocupava com a fuga dos criminosos. Belos decidiu dar a ordem ao Guarda Dourado de ficar de olho neles, além de que o colocar como novo líder do Coven Imperador. Para cobertar seus planos, Belos bolou um plano para unir o reino demoníaco e o reino humano. Ele disse que isso traria o fim da magia selvagem no processo. Então ele disse para os líderes dos Covens recrutarem o máximo de bruxos possíveis. Ele disse aos líderes que sua intenção é criar uma utopia livre de magia selvagem. Mas ele teve um acesso de tosse e saiu dali escutado pelo Hunter. E ao chegar na sala do trono, ele se transformou em algo monstruoso e deu um soco em um pilar. Quando ele voltou a si, ele pegou um palismã de Hunter e pediu por mais. Entretanto, a madeira de Palistron se tornou um recurso escasso e os palismãs bem difíceis de se encontrar. Hunter sugeriu um método de usar a magia selvagem. Belos se recusou e exigiu que Hunter encontrasse mais. Hunter até tentou pegar os palismãs, foi atacado e os palismãs fugiram. Belos se decepcionou com o fracasso de Hunter. O garoto sugeriu que ele contasse que foi a magia selvagem que fez com ele. Então Belos invocou uma gavinha que quase acertou a cara dele. Mas ele resolveu perdoar o Hunter, pois sabia que ele podia fazer melhor. Belos obteve sucesso na reconstrução do portal, mas ele não funcionaria sem a chave com sangue de Titã. Seu plano era mandar Hunter para o Lago Eclipse, mas depois acabou mandando Kikimora nessa missão. Quando testou sua chave artificial para usar o portal, ele pegou Hunter espionando. Hunter perguntou sobre o reino humano. Belos disse que já esteve lá e queria mais uma vez. Ele ainda disse que lá a chuva não ferve, as árvores são verdes e as noites são tranquilas. Então Hunter perguntou por que ele mandou Kikimora na missão que era dele, e sua resposta era que Titã tinha grandes planos para ele, e que o melhor para Hunter era permanecer seguro. Belos estava conversando com o colecionador e trabalhando no portal. Hunter estava apressado na sala e o Belos o mandou sair. Então o colecionador perguntou se ele mataria a Hunter, assim como os guardas dourados anteriores, e a resposta dele foi que sempre dá matá-los, sempre que eles o traem. Um mês antes do dia da unidade, Belos fez um anúncio para os habitantes das Ilhas Escaldadas. Ocorrerá um eclipse solar. Depois que a maré baixar, eles deviam ir até a cabeça do Titã. No fim de seu discurso, ele disse que o motivo de esconder seu rosto era o medo, mas que neste ano, como ele estava recebendo muito apoio dos seus súditos, ele resolveu finalmente tirar a máscara em público e agradecer a eles, e o povo o aplaude. Uma semana antes do dia da unidade, Belos viu Luz e Hunter se aventurando na sua mente. Ele se esforçou de iner Belos e manipulou ambos para atrair algumas almas palismã para a armadilha. Pelo caminho, Iner atraiu os dois pelas memórias de Belos, e eles viram como o Imperador subiu ao poder. Iner usou Luz e Hunter para capturar as almas palismãs e depois se mostrou quem era.
Belo diz a Hunter que ele é um Greenwalker e que tudo o que Hunter sabia era mentira. Então Hunter é banido para as partes mais sombrias da mente do Belos. Então Belos revelou que ele e Philip eram a mesma pessoa e que Luz ajudou um caçador de bruxas a subir ao poder. Mas Hunter usou glifos de luz para fugir e a dupla conseguiu sair por causa do feitiço de teletransporte preparado pela Ida. Depois disso, ele emitiu um decreto que todos os bruxos da idade escolar devem entrar em um Cove antes do dia da unidade e mandou o líder do Cove da Ilusão, Adrian Gray, fazer isso na escola Exide, mas ele foi derrotado pelos professores e alunos dessa escola, pouco antes da cerimônia do dia da unidade. Belo sabia do plano de Ida e que ela estava no lugar de Rain, então a troca de lugar, a colocando Strider e Terran Dragon, em vez de Darius e Eberwolf. Quando o feitiço de drenagem começou, Belo jogou o espelho que ele usava para conversar com o colecionador na parte mais profunda da cabeça do Titã. Depois disso, Kikimora apareceu com o Hunter capturado, então ela pede a Belos para ser seu novo braço direito. Mas a resposta dele foi ele encontrar um buraco e morrer. Ele teve que enfrentar Luz, que estava esforçada de Hunter. E a intenção da garota era fazer ele parar o feitiço de drenagem, e ele disse que só quer ajudar Luz, para que não aconteça outro humano o que aconteceu com ele. Obviamente, Luz não acreditou nele e jogou na cara suas hipocrisias. Belos começou a petrificá-la, então Luz diz a ele que se passaram séculos desde que ele foi ao mundo humano, então ela se ofereceu para ser sua guia no mundo humano. Em troca, ele pouparia seus amigos. Ele aceita e Luz usa um truque para marcá-lo com uma luva com a marca do Comando Imperador. Belos começou a ser afetado pelo feitiço de drenagem. Luz implorou que ele parasse com o feitiço. Sua forma de humano se perdia lentamente, e então Belos atacou Luz. Mas nessa hora, Emmett, Hunter, Willow e Gus chegaram para ajudá-la. Belos pediu para Hunter ajudá-lo, mas ficou extremamente irritado ao ver Flapjack, já que de alguma forma ele foi ligado ao Caleb. O Imperador quase venceu o grupo, mas bem na hora, é impedido pelo colecionador, que havia sido libertado pelo King. Belo diz ao colecionador que ele cumpriu sua promessa, mas ele não se convenceu com isso e tacou ele na parede. E enquanto isso, a turma fugiu para o mundo humano, pelo portal. A história do Imperador maluco podia ter acabado por aí, mas um pedaço de Belos caiu no ombro de Hunter e foi com ele. Por ter levado uma surra do colecionador, Belos estava fraco e precisava possuir animais para sustentar sua forma e ficou espionando o grupo de amigos na Casa de Luz. Mas mesmo assim, ele continuava explorando. Antes do Halloween, ele possuiu Hunter, que tinha conhecimento da localização do sangue de Titã. Hunter foi assombrado com visões de Belos, antes de ele possuir por completo o corpo do Hunter. Ele conseguiu encontrar o sangue e quando a turma chegou, Belos revela que foi a Luz que o ajudou a conhecer o colecionador. Os amigos de Hunter tentaram ajudá-lo, mas Belos o afastava com tranquilidade. Flapjack tentou ajudá-lo e só não esmagou, porque Hunter recuperou a consciência nessa hora. Hunter o enfrenta e joga o sangue no lago, e Belos mergulhou atrás dele. Ele pega o sangue, mas tanto ele quanto Hunter desmaiam. Camila puxou Hunter e Belos sai do corpo dele, o chama de Caleb e fala que ele traiu. Belos abre um portal e justifica suas ações dizendo que só faz o bem para suas almas e passa pelo portal. Quando voltou ao reino demoníaco, seu corpo começou a desmoronar. Ele rastejou até seu esconderijo e acabou vendo uma alucinação de Caleb com a adaga que usou para matá-lo. Belos ocupou por tudo o que aconteceu e seguiu seu caminho. Ele foi até o cemitério dos guardas dourados, mas continuou tendo alucinações e vendo Caleb junto aos outros guardas dourados. Ele chegou na sala que usava para criar Greenwalkers, e ele achou um e tentou possuí-lo, mas apenas a metade de sino estava pronta e a outra esqueleto se desfez. Então foi para a casa do arquivo e possuiu o boneco de Rainy's Whispers e fingiu que o amor do colecionador deu vida a ele. Belos diz que King o trairá e avisa que a Luz está de volta. O colecionador escuta a conspiração de King, sem saber que ele só queria seu bem, e acaba dando mais credibilidade ao Belos e o leva até Luz, o que fez ter mais controle sobre o colecionador. Belos descobriu que o Titã continuava existindo e podia conter a magia do colecionador, então convence a lidar com Luz, King e Ida enquanto ele ir ao castelo. No meio do caminho, Rainy recupera a consciência, mas Belos não perde o controle e continua no caminho do castelo. Quando chegam lá, Rainy expulsa Belos do seu corpo e o Imperador segue até o coração. Rainy tentou impedi-lo, mas um resquício de Belos caiu no coração, então começou a zombar da cara de Rainy perante seu fracasso, ao mesmo tempo que sua maldição se espalhava pelas ilhas. Belos passou a controlar o Titã, e o colecionador tentou impedi-lo,
mas ao invés de lutar, ele tentou usar o que recém tinha aprendido sobre amizade e perdão. E só não é derrotado porque Luz o salva no último segundo, e por causa disso ele evapora em orbes de luz. Movidos pelo luto e sede de vingança, Ida e King se transformaram em versões muito mais fortes de si mesmos e atacaram Belos. Mas mesmo com eles dando tudo de si, ainda não é o suficiente para vencê-lo. Mas uma luz infundida com a magia do Titã aparece e ela, junto de seus amigos, vão para a sala do trono. Belos tentou impedir, mas não conseguiu. Ida, King e Rain resistiam à sua influência e Luz o enfrenta. E mesmo Belos dando tudo de si, Luz consegue por fim arrancar seu coração. O castelo começou a desabar e Belos voltou à sua forma normal de Philip. Então ele finge remorso e põe a culpa de tudo em sua maldição. Luz não dá bola para essa tentativa de deixar de lado as diferenças. Logo começa a chover água fervendo e seu corpo se dissolve, ao mesmo tempo que ele implora por ajuda para a Luz. Mas ela permanece apenas observando em silêncio. Belos se irrita com isso e diz que Luz, ao deixar outro humano morrer, ela se tornará tão horrível quanto os monstros que eles lutaram. Luz vai para trás e deixa Ada, King e Rain darem um fim mais que merecido para o Imperador Belos. Bom, Belos, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores e mais bem escritos vilões das animações, e talvez ele podia ter sido mais aprofundado se a série não tivesse sido cancelada, mas ainda assim, continuo gostando bastante do personagem. É isso, deem like se gostaram, se inscrevam se quiserem, obrigado por assistir e tchau!